Seguimos então com o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes. Hoje eu recebo aqui Felipe Lintz. Felipe Lintz, que é do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Primeira vez candidato a prefeito. Tem como vice na chapa a Tatiane Silva. Ela é cabeleireira e pastora. Felipe Lintz tem 25 anos, nascido e criado em Mogi das Cruzes, e ele é estudante de Direito na Universidade de Mogi das Cruzes. Filho e neto de comerciantes em Mogi, comerciantes há mais de 60 anos, ele é o candidato mais novo ao pleito deste ano. Lintz diz fazer oposição ao sistema e atua desde 2016 com marketing político digital. Ele deve usar como estratégia de campanha as redes sociais, onde ganhou muito espaço nos últimos anos. Seja bem-vindo, Felipe Lintz. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui estamos para falar sobre propostas e o que efetivamente queremos para a nossa cidade. Muito bem, Felipe. Olha, você sabe que dentro de 8 temas escolhidos aqui pela nossa produção, você agora tem nas cartas o seu destino nesta entrevista. Você pode escolher uma carta que é a tua primeira das 3 perguntas. Poxa vida, sou tão ruim em jogo de baralho, mas vamos ver o que a gente consegue encontrar. Olha, essa pergunta tem saído recorrentemente, mas não são cartas marcadas, são cartas embaralhadas e muito bem embaralhadas. Número 1. E dentro do número 1, Felipe, a gente tem o tema, olha aqui, orçamento municipal e arrecadação. Eu vou à pergunta aqui. Caso seja eleito, você assumirá a prefeitura em um momento de crise, que mexe com o bolso das famílias e, consequentemente, interfere na arrecadação das prefeituras. Pois as pessoas compram menos, consomem menos e pagam menos impostos numa época de crise. Como é que você pretende compor as contas para cobrir os gastos já assumidos, né, e as obrigações, e ainda fazer investimentos que a população espera? É impossível nós não discutirmos sobre redução dos gastos públicos, otimizar os gastos da prefeitura em meio a uma situação de diminuição da arrecadação do caixa da prefeitura. Por isso que nós precisamos, primeiro passo, e vamos fazer, caso chegue com o prefeito de Mogi das Cruzes, uma auditoria em todas as contas e contratos da prefeitura, do Instituto de Previdência, que infelizmente tem atualmente um rombo, um déficit em suas contas de aproximadamente 800 milhões de reais, e também vamos fazer essa mesma auditoria nas contas e contratos do SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto daqui da nossa cidade. E é claro, nós precisamos rever possíveis contratos superfaturados, enxugar a máquina pública, otimizar os gastos e, inclusive, fazendo, por exemplo, a instalação de rastreadores em toda a frota da prefeitura para que a gente consiga economizar combustível e reduzir o número de multas. Por incrível que pareça, a cidade vizinha de Santa Isabel adotou a mesma estratégia e, felizmente, conseguiu economizar um valor bem substancial por mês em combustível e também conseguiu economizar com os valores de multas que são aplicados ali na cidade. Então, são situações que, infelizmente, estão pesando hoje no caixa da prefeitura e a gente precisa cortar esses custos. Ao mesmo tempo, a gente precisa gerar investimento, dinheiro para a nossa cidade. Por isso que nós vamos abrir a economia, abrindo para empresas de várias partes do Brasil e também do mundo para que venham a investir no nosso município. É inadmissível a gente presenciar somente meia dúzia de empresas detendo o monopólio dos investimentos aqui na nossa cidade. Todos os empresários são extremamente importantes para o nosso município, mas a gente precisa também entender que é preciso abrir novos horizontes para quem queira empreender e produzir aqui na nossa cidade. O caminho é economizar mais ou trazer mais dinheiro? É só cortar gastos? São 2 caminhos. Primeiro, a gente precisa cortar na própria carne. Nada adianta a classe política... Tem espaço para cortar? Tem espaço para cortar. Inclusive, nós temos que otimizar os custos da prefeitura, como, por exemplo, a auditoria, repito, nas contas e contratos da prefeitura. Como que você vai assumir uma empresa e a prefeitura ela tem que funcionar como se fosse uma empresa, né? Sempre objetivando um enxugamento dos gastos e a otimização dos recursos. Como que eu vou chegar como prefeito, ou seja, como que eu vou chegar como diretor de uma empresa, se eu não sei para quem eu estou devendo, para quem eu estou pagando, quais são os contratos firmados, quais são as responsabilidades que a prefeitura precisa cumprir? Então é inadmissível o próximo prefeito que chegar lá não realizar a auditoria nessas contas e contratos da nossa prefeitura. E é claro, eu sou o único candidato a prefeito que posso falar de maneira aberta que defendo a otimização dos gastos da prefeitura, que defendo efetivamente o combate à corrupção e, claro, repito, a auditoria nessas contas da nossa cidade.
E, claro, ao mesmo tempo, trazendo investimentos. É uma via de mão dupla. A gente precisa cortar na própria carne, tá certo? A classe política precisa dar o seu exemplo, ainda mais em meio a um momento de pandemia, em que muitas pessoas ficaram desempregadas, a queda na arrecadação foi enorme e a segunda via é trazer investimentos, repito, abrir o mercado, trazer novos horizontes, abrir a economia para que demais empresas de diversos setores venham a investir na nossa cidade e a gente acabe com o monopólio de 2, 3 famílias que sempre têm a prioridade de investimento, fechando o mercado para quem também quer empreender aqui na nossa cidade. Muito bem, Felipe Lintz, respondendo a primeira pergunta, que foi o tema Orçamento Municipal e Arrecadação. A segunda pergunta, vamos lá, vamos mexer aqui para que o Felipe escolha. Possa sortear, né? Vamos sortear aqui. Segunda pergunta. Número 5. Vou mostrar aqui para a câmera. Número 5, que é o tema educação. Vamos lá. As dificuldades enfrentadas pelos pais e alunos nesta pandemia pode ter tido como consequência uma alta evasão escolar. Você se sente preparado, Felipe, para enfrentar este problema, que é um dos mais sérios da educação? E como pensa em equacionar isso? Totalmente. Se eu não estivesse preparado, nem candidato a prefeito eu seria. Se eu estou aqui na sua frente é para poder mostrar nossas propostas para a educação. Uma das nossas primeiras atitudes será firmar um convênio juntamente ao governo federal para instalar o modelo de escola cívico-militar em nosso município. A ordem, o progresso na nossa educação, o futuro das nossas crianças será respeitado, será prioridade, até porque elas são o futuro da nossa cidade. Esse modelo de escola ele vem sendo adotado em várias partes do país e vem demonstrando que é muito eficaz para colocar as crianças, os nossos jovens em geral, nos primeiros lugares do Enem, inclusive de Olimpíadas de Matemática, Literatura, Olimpíadas de Física, são grandes destaques em qualquer área que eles venham a disputar. Em vestibulares também, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, nós precisamos trazer novas tecnologias para as salas de aula. É inadmissível que hoje, em pleno século XXI, não exista a comunicação entre a robótica, por exemplo, que é muito aproveitado dentro de escolas particulares para ensinar as crianças nas mais diferentes áreas, seja física, português, literatura, e a gente tem que conviver com a realidade atual, que são funcionários, primeiro da educação, muito mal pagos, não são valorizados, e as nossas crianças que muitas vezes não têm sequer uma alimentação decente para poder progredir e ter tranquilidade na sua formação escolar. Historicamente, a educação em Mogi sempre tem boa avaliação. Isso não é de agora, né? Não estamos falando dessa gestão, estamos falando de alguns anos. Gestões anteriores têm um histórico de continuidade. Você considera que o profissional da educação, o professor, os diretores não são bem remunerados? Nós temos muita coisa a melhorar na educação da nossa cidade. A gente não pode ficar numa situação de conformismo, pensar dentro da caixa e não pensar que nós podemos sim evoluir ainda mais na educação. Repito, nós precisamos trazer esse modelo de escola cívico-militar para a nossa cidade, para poder servir como escola modelo para as nossas crianças, para os nossos jovens e também para outras unidades educacionais. Ao mesmo tempo, nós precisamos também cuidar de novas tecnologias que precisam entrar em sala de aula para poder otimizar o ensino e melhorar ainda mais a qualidade do sistema atual. Muito bem, Felipe Lintz, respondendo a segunda pergunta, o tema foi educação e agora aqui, temos tempo aí, produção, como é que nós estamos de tempo? Terceira pergunta? Essa aqui que está no cantinho. Número 6, vamos lá, que é o tema desigualdade social. Há décadas, um dos bairros mais carentes e que está sempre à espera de uma infraestrutura digna de qualquer outro bairro da cidade é Jundiapeba. O que o candidato pretende fazer para que esta dívida social que Mogi tem com o bairro possa ser transformada em ações concretas, fazendo com que seus moradores sintam orgulho do bairro onde moram? Ótimo. O distrito de Jundiapeba é o mais populoso da nossa cidade de Mogi das Cruzes. Por isso que a nossa prioridade será o distrito de Jundiapeba, porque nós precisamos trazer investimento de qualidade para aquela região. Um povo trabalhador, honesto, que quer o melhor para a nossa cidade, não pode ficar vivendo mais em pleno
século XXI, com esgoto a céu aberto, com falta de vaga em creche, com uma violência crescente, é inadmissível. Jundiapeba merece respeito e será uma de nossas principais prioridades na nossa cidade. O povo de Jundiapeba não merece ficar vivendo diante de migalhas. O povo de Jundiapeba paga imposto, como o rico da Vila Oliveira também paga. O povo de Jundiapeba trabalha, produz, gera renda e emprego, assim como o morador da Vila Oliveira também gera. Então é preciso que nós venhamos a respeitar todos que moram naquela região e eles serão devidamente respeitados. Iremos também trazer cultura, arte, lazer itinerante e também bases fixas para que a gente consiga trazer novos horizontes para essa população. Sem contar também que em relação ao crescimento da violência naquela região, nós vamos investir pesado na reestruturação da nossa guarda municipal. Toda a nossa guarda será armada e os nossos agentes serão devidamente capacitados, treinados para poder atuar no combate ao crime, até porque existe lei que dá respaldo para esse tipo de atuação para a nossa guarda. Os nossos profissionais da segurança serão valorizados e vamos investir também em sistema de monitoramento e inteligência para integrar as informações juntamente com a Polícia Militar e a Civil. E também vamos trazer e estimular o comércio e, ao mesmo tempo, indústrias para aquela região. Muito bem, Felipe. 3 perguntas e a gente tem aqui, nas considerações finais, um tema que eu tenho trazido para todos os candidatos. Trago aqui para você agora, que é o seguinte. Com o rápido crescimento que ocorreu na cidade a partir dos anos 90, as gestões municipais parecem que estão sempre correndo atrás do prejuízo para conseguir manter aquela qualidade de vida que tanto agrada os mogianos e as pessoas que procuram a cidade para morar, que vem para Mogi para morar. O que precisa ser realizado imediatamente para que Mogi possa continuar se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo não perca a sua qualidade de vida e o que ela tem de melhor? Bom, primeiro passo, a gente precisa colocar na cadeia quem está metendo a mão no dinheiro do povo. Por isso que essa prisão de vereadores, empresários e assessores serviu como exemplo. E pode ter certeza que se você chegar na prefeitura, meia dúzia foi pouco que foi preso, muito mais serão. Porque o Ministério Público, a Polícia Militar e demais forças investigadoras, como por exemplo a Polícia Civil, terão um forte aliado no combate à corrupção. Inclusive você, cidadão de bem, terá também um forte aliado no combate à violência que só cresce na nossa cidade. É preciso que a gente faça auditoria nas contas, contratos da Prefeitura, no SEMAI, Instituto de Previdência, que a classe política corte da própria carne. Deu o exemplo. Enquanto a gente não renovar a nossa cidade, mudar Mogi, mas mudar de verdade, infelizmente o povo mogiano vai continuar sofrendo e penando na mão de político que vive te dando migalha. Então é preciso que a gente acorde e desperte, porque uma nova Mogi das Cruzes já nasceu. Muito bem, participação de Felipe Lintz, candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, aqui no nosso ciclo de entrevistas, onde tivemos a participação de todos os candidatos. Obrigado pela sua participação e sucesso. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo ótimo programa. Tenho certeza que é o caminho de um grande sucesso. Parabéns.